Olá a todos, a gente vai começar a aula 5 da revisão para o Enem, né, intitulada Divisão Celular. Então, nessa aula a gente vai falar sobre dois tipos de processo de divisão celular, a mitose e a meiose, tudo bem? Primeira coisa, né, qual que é a importância da divisão celular para os diversos seres vivos, né? Primeiro, que só vão surgir novas células a partir de células pré-existentes, tá? E qual que vai ser o papel dessa divisão celular, por exemplo, nos organismos unicelulares? Bom, a gente está considerando um organismo que só tem uma célula. Se essa célula se multiplica, né, e divide em duas, formando duas novas células, então esse processo de divisão celular ele vai ser também um tipo de reprodução, né? Porque de uma única célula, de um único organismo, você vai estar formando dois novos organismos, tá? Aqui um exemplo a gente tem, né, a reprodução assexuada por bipartição, que é exatamente isso, quando um organismo unicelular, suas células, o seu conteúdo, né, se multiplica para depois sua célula dividir, formando assim duas novas células, certo? Já nos organismos multicelulares, a gente vai ter outras importâncias da divisão celular. Bom, primeiramente, né, vamos dar um exemplo aqui, o ser humano. O ser humano, ele era apenas uma única célula, né? Qualquer ser humano surge de uma única célula quando ocorre o encontro entre o espermatozoide e o óvulo, forma uma única célula, né? O zigoto. E aí essa célula ela se divide em duas, em quatro, em oito sucessivamente, né? Várias vezes, até formar um embrião e um feto, né? E aí, depois de, no caso, seres humanos, né? Depois de mais ou menos 9 meses, vai nascer um novo serzinho, né? Um novo ser vivo já com milhares ou milhões até de células, né? Quando nasce um bebê. Então, inicialmente, vai ter essa função de crescimento. E mesmo depois que o neném nasce normalmente, né? Assim, uma média de 40, 50 centímetros, mais ou menos. Claro que isso varia, tá, gente? É só uma média. E vai chegar a um adulto até 1,60 m, 1,80 m, 1,90 m, e aí vai variar também, né? Tem uma variação grande nisso aí. Ou seja, ele cresceu ao longo dos anos. E esse crescimento, ele vai dar exatamente o quê? Através da divisão celular, através de formação de novas células, a partir de células pré-existentes, tá? Mas, além disso, ao longo de todo esse processo, várias células vão morrendo. As células vão morrendo ao longo do tempo e têm que ser substituídas. Então, além de formar novas células para o crescimento, né, o corpo o tempo todo está substituindo as células que morreram, tá? E vamos falar um pouquinho do ciclo celular, né? O ciclo celular, ele vai envolver diversas fases. Vai envolver o aumento o crescimento da célula, né? A gente está falando de uma única célula, ela crescendo. Vai envolver a parte da divisão celular. Vai envolver a fase da duplicação do DNA, na fase da duplicação dos cromossomos, que nós estudamos na aula número 4, né? Falamos sobre duplicação do DNA, quando um cromossomo ele se duplica, né? Então ele passa a ter duas cromátides irmãs, certo? E tudo isso vai estar relacionado ao ciclo celular. Além disso, existem essas fases que são chamadas de G1, G2 ou G0, né? O G aqui vem de gap, que está relacionado a intervalo. Mas não, intervalo em inglês, né? Mas não quer dizer que nesse momento a célula não esteja fazendo nada, esteja à toa, só porque ela não está dentro do processo de divisão celular, certo? E aí, toda essa fase aqui que não está relacionada ao processo de divisão celular, recebe o nome de intérfase, né? E aí vai ter parte do gap 1, a parte de síntese, que tem a ver com síntese de proteína, duplicação do DNA, gap 2, tá? Uma questão, e depois, rapidinho, depois a fase de divisão celular propriamente dita. Uma questão importante que a gente tem que saber é que essas fases,
elas vão ocorrer intervalos entre essas fases, vai depender do tipo de célula, vai depender do organismo. Então, mesmo dentro de um único organismo, dependendo da sua célula, esses intervalos vão demorar tempos diferentes, né? E para outros organismos, então, aí é que vai ter uma maior diferenciação mesmo. Vamos começar a falar, então, do processo de mitose. Só relembrando que a gente vai falar nessa aula tanto dos processos de mitose quanto de meiose. Basicamente, né, a diferença assim, básica entre os dois é que no processo de mitose, ao final do processo, vão ser formadas duas células geneticamente idênticas à célula que deu origem àquelas células, tá? Que a gente chama de célula-mãe, certo? Já na meiose, ao final do processo, tá, de meiose, vão ser formadas 4 células. E essas células, elas vão ter a metade dos cromossomos que foi encontrado na célula-mãe. Tá? No caso dos animais, a meiose ela vai ocorrer na formação de gametas, né? Então, vamos dar como exemplo aqui o ser humano, né? Então, os nossos gametas, que são o espermatozoide, o gameta masculino, e o óvulo, o gameta feminino, eles têm a metade dos cromossomos que tem todas as outras células nossas. Por quê? Porque quando ocorrer a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, vai dar origem a uma nova célula que vai ter um número de cromossomos característico da nossa espécie. Tá? Isso é o que ocorre nos animais. Em outros grupos de seres vivos, tá? Em algumas plantas, algas, fungos e por aí vai, a meiose pode ocorrer com outras finalidades sem ser a produção de gametas, tá? Como, por exemplo, na produção de esporos, tudo bem? Mas a gente vai dar mais ênfase aqui agora na produção de gametas, tá certo? Né? Quando a gente for falar de meiose. Nesse momento, a gente vai começar falando de mitose, em que uma única célula, ao final do processo da origem a duas, com os mesmos números de cromossomos idênticos, na verdade, né? Geneticamente idênticos à célula-mãe, célula original. Tá? E aí, vai ser caracterizado por 4 fases diferentes. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, né? Como fazer para decorar esses nomes, a ordem, na verdade, né? Pegando aqui as iniciais, a gente tem Prometeu, Ana, telefonar, tá? Então, é uma forma aí para poder lembrar qual que é a ordem, a sequência desses eventos, tudo bem? Bom, vamos começar pela prófase, né? Que recebe esse nome, que é o primeiro. O que vai ocorrer na prófase? Primeiramente, os cromossomos vão condensar. Lembrando, gente, que antes, né, de começar a mitose, os cromossomos já o quê? Duplicaram. Então, aqui, ó, vocês podem observar que eles têm 2 cromátides irmãs, cada um dos cromossomos. Então, quando vai começar o processo de mitose, os cromossomos condensam, tá? Eles vão ficando menores. Vai ocorrer o desaparecimento do nucleolo, vai ocorrer a duplicação dos centríolos, tá? Eles vão duplicar e vão começar a migrar para polos opostos. Então, aqui tem centríolos de um lado da célula e centríolos do outro lado da célula. E ocorre a desintegração da carioteca. O que isso significa? O que é a carioteca? É aquela membrana do núcleo, certo? Então, ela vai desintegrar. Vendo que aqui, ó, já está representando como se fossem pontilhados a carioteca. A fase seguinte, que é a metáfase, ela vai estar muito relacionada à posição dos cromossomos na região central. Então, ó, eles estão todos alinhados, tá vendo? Um alinhado atrás do outro, na região central da célula. Além disso, os centríolos vão estar já em polos opostos
e passa a ser formado os fusos acromáticos, que estão indicados aqui por essas linhas azuis, tá? O que acontece? Esses fusos acromáticos, eles vão se ligar aos cromossomos. Mas observem que cada fuso acromático, cada cromossomo, vai se ligar a 2 fusos acromáticos diferentes. Por quê? Este cromossomo aqui, vamos pegar como exemplo, tem um fuso acromático ligado a uma cromátide irmã e o outro fuso acromático ligado a outra cromátide irmã. E isso vai acontecer com todos eles, tá certo? Ao final da metáfase, essas cromátides irmãs de cada cromossomo começam a ser puxada para polos opostos da célula, tá? Uma questão importante é que nas plantas fanerogâmicas não é formado esse ásteres, né? O que são esses ásteres? São exatamente esses fusos acromáticos ao redor dos centríolos. Então, a gente fala que a mitose ela é assêntrica. Já nos animais, a mitose é cêntrica. Mesmo não sendo formado esses ásteres, ao final da metáfase, na mitose das plantas fanerogâmicas, também as cromátides irmãs são puxadas para lados opostos, tá? Já na anáfase, ela vai se caracterizar, então, pelas cromátides irmãs indo para polos opostos da célula. Então, ó, essa cromátide irmã, ela estava junto com essa, né, formando juntas um cromossomo duplicado. Lembrando, então, que aqui a gente tem uma molécula de DNA que é idêntica a esta molécula de DNA daqui, tá? E aí, então, eles vão migrando para polos opostos, certo? Uma observação importante é que existe essa droga chamada colchicina, que ela é muito utilizada para parar a divisão celular nesta fase, que é utilizada, né, por pesquisadores para permitir estudar os cromossomos quando eles estão na fase de anáfase, certo? E a última fase, que é a telófase, né, vem de telos, que é o fim. O que vai acontecer? Então, as cromátides irmãs já estão em polos opostos, certo? E aí, então, de cada lado começa a voltar a carioteca, né, envolvendo cada uma das cromátides, cada grupo, né, de cromátides irmãs, né? Os cromossomos, eles descondensam e o nucleolo reaparece, tá? Ao final da telófase, a gente tem o processo que é chamado de citocinese, né, que é a divisão propriamente dita da célula. Então, aqui ainda a gente tem uma única célula, aqui com 2 núcleos. Ao final dele, vai ocorrer essa divisão, formando, assim, 2 células, tá? Que é o processo de citocinese. Importante destacar que existe uma diferença na citocinese de célula animal para a célula vegetal. Na célula animal, a citocinese, ela é de fora para dentro. Então, a gente diz que ela é centrípeta. Já na animal, a gente diz que ela é centrífuga, porque ela vai de dentro para fora. Tudo bem? Então, essa divisão final das células vai variar entre as células animais e vegetais, tá? Vamos dar uma pausa aqui agora, né? Essa foi a primeira parte da nossa aula 5. Se vocês precisarem me achar no YouTube ou no Facebook, Prof. Tatiana Siviero, e qualquer coisa podem me mandar um e-mail, tati.siviero@gmail.com. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da aula 5.